Recording in progress. Muito bem, se quiser anotar o tema, né? Somos derrubados na vida, mas não destruídos na fé. Somos derrubados na vida, mas não destruídos na fé. Podemos? Então vamos começar. É interessante notar um menininho soltando a sua pipa. Ele estava soltando a sua pipa e muito feliz. De repente, sua pipa arrebentou, ele saiu correndo atrás da sua pipa. Ele atravessou um pasto, pulou uma cerca, entrou na mata e viu sua pipa enroscada lá na árvore. Ele subiu e resgatou a sua pipa. Aí, para voltar para sua casa, tinha várias trilhas. E ele escolheu uma que dava certo para sua casa. Aí, ele voltando para sua casa, quando ele chegou no meio da trilha, uma coisa chamou a sua atenção. O que era? Ele viu a casinha das formigas. Ele olhou e ele fez uma coisa. Ele pegou e chutou a casinha das formigas e derrubou. E deu risada e foi embora. Passou um tempo, ele de novo estava soltando a sua pipa. De novo a sua pipa arrebentou. De novo ele saiu correndo atrás da sua pipa. Atravessou um pasto, pulou uma cerca e entrou. A sua pipa estava enroscada numa árvore. Aí ele subiu, resgatou a sua pipa de novo e agora ele estava voltando por outra trilha. Ele estava voltando para sua casa e uma coisa chamou a sua atenção. O que era? É que ele viu a casinha dos cupins. Aí ele passou, olhou e chutou a casinha dos cupins, mas não conseguiu destruir, não conseguiu derrubar. E aí então, eu olho para vocês, vocês olham para mim e nós perguntamos juntos: por quê? Por que o menino derrubou a casa das formigas e não derrubou a casa dos cupins, se tantas formigas como cupins usam o mesmo barro de fabricação? Já parou para pensar? A ciência descobriu. Saliva dos cupim torna o barro duro. Por isso que não conseguiu derrubar. Agora olhando para vocês e olho para mim e nós perguntamos também: por que às vezes alguns são derrubados e não destruídos na fé, e outros são derrubados e destruídos na fé, se nós temos a mesma publicação? Tudo vai depender de uma palavrinha chamada fé. A fé. Por isso que nós somos derrubados na vida, mas não destruídos na fé. Muita coisa pode derrubar a gente. A morte de alguém querido derruba, acaba com a gente. A gente fica sem chão. A doença, você vai no médico, faz o exame de rotina e o médico pede para fazer um exame mais profundo. E nesse exame mais profundo, descobre que está com câncer. Acaba com a pessoa. Você olha para o seu filho, pequenininho, ele serviu com você de gravatinha, lencinho, botoadura. E aí, quando tem 18 anos, como um menino lá em Mogi Guaçu, na minha cidade, ele completou 18 anos, ele disse assim: pai, mãe, tchau, eu não quero mais ser testemunha de Jeová. Agora, como um pai fica? Como uma mãe fica? Uma mãe disse para mim assim: eu perdi 2 filhos, um na morte e a outra está desassociada. Eu sinto mais
com aquele que está desassociado. Então é muito duro, derruba a gente, irmãos. Às vezes o emprego, um casamento que desfeito, a viuvez acaba com a gente. Tudo isso derruba. Mas tem uma coisa que mais derruba, além disso, é a depressão. Você tem depressão? Conhece alguém que tem depressão? Sabe lidar com a depressão? Então a depressão hoje é a pior doença na Terra. É a pior doença na Terra. Por quê? Porque só quem tem a depressão, às vezes, ela sabe o que está passando. Você vê uma pessoa aleijada, uma pessoa idosa, você elogia a pessoa, porque ela é aleijada, é idosa e ela consegue fazer as coisas. Às vezes você vê uma jovem, um jovem, ou uma pessoa que tem marido, tem carro, tem uma casa, triste. Aí você olha para ela e pode dizer o quê? Mas você tem tudo. Mas você esqueceu que ela tem depressão. Então, eu vou repetir mais uma vez para vocês. Eu vou embora, mas guarde isso para a sua vida. Quem tem depressão tem uma camada a mais de proteção da parte de Jeová. Que só Jeová entende plenamente uma pessoa deprimida. E agora nós vamos falar de uma pessoa que teve a depressão mais séria da Bíblia. Quem você acha que teve a depressão mais difícil? Quem? Moisés? Não foi Moisés. Quem? Epafrodito? Também não. Quem? Jó? Não foi ele. Quem? Davi? Também não. Mas eu vou dar uma pista. Ele foi um profeta. Jeová ajudou ele a derrotar 450 profetas de Baal. Ele ressuscitou uma criança, filho da viúva. Quem era esse homem? Ele era ancião, era o profeta mais destacado que tinha na época. Se você pensou em Elias, você acertou. Mas hoje nós vamos saber como foi a depressão de Elias. Vê se bate com a sua. Abre aí em 1 Reis, capítulo 19, por favor. 1 Reis, capítulo 19. Enquanto você está abrindo, vou contar a história. Elias estava ali. Os 450 profetas de Baal já tinham sido derrotados. E aí, Jezabel disse assim: ela não ia fazer nada na vida se até aquela hora, no outro dia, Elias não tivesse morto. Então, veja a depressão de Elias e vê se bate com a sua depressão. Diz assim, o versículo 3 e 4, 1 Reis 19, diz assim, 3 e 4. Então, ele ficou com medo. Por isso, fugiu imediatamente para salvar a sua vida. Ele chegou a Berseba, que fica em Judá, e deixou o seu ajudante ali. Em seguida, entrou no deserto e caminhou durante um dia. Ao encontrar uma giesta das vassouras, sentou-se debaixo dela e pediu para morrer. Ele diz: já chega, agora, ó Jeová, tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Veja a depressão de Elias, se bate com a sua. Primeiro, Elias ficou com medo. Quem tem esse tipo, existe mais de 300 tipos de depressão, viu? Quem tem esse tipo de depressão também tem medo, medo de tudo. Elias saiu de um dia de viagem e deixou seu ajudante Eliseu para trás. Quem tem esse tipo de depressão não quer ver ninguém. Não quer ver ninguém.
Aí Elias sentou debaixo da giesta das vassouras, uma árvore com pouca sombra, e ficou ali. Quem tem esse tipo de depressão, ele entra no quarto. O seu porto seguro é o quarto. Elias, lá no seu quarto, na giesta das vassouras, começa a vir pensamentos errados. Quem tem esse tipo de depressão não pensa positivamente. Acha que sempre é inútil. Então Elias, ele estava lá sentado debaixo da giesta das vassouras e esqueceu tudo. Esqueceu que Jeová deu a força para ele ressuscitar o filho da viúva. Esqueceu que ele viu a manifestação de Jeová destruir os 450 profetas de Baal. Esqueceu que ele era o melhor profeta, era um ancião. Elias esqueceu de tudo. Aí ele olhou para um lado, para o outro, ele não viu saída. Aí ele olhou para Jeová e disse: já chega agora, ó Jeová, tira minha vida, pois eu sou melhor que os meus antepassados. Quem tem esse tipo de depressão, ele está no seu quarto, no seu porto seguro, e lá começa a vir pensamentos errados também. Acha que nunca fez nada que preste, acha que não é boa esposa, acha que não é bom marido, não é bom filho, acha que dá tudo errado. Aí olha para um lado, olha para o outro, aí olha para Jeová e diz o quê? Tira a minha vida. Eis, você já pediu para morrer? Já deu vontade de sair correndo e nunca parar? Já deu vontade de fazer um buraco no chão e enfiar a cabeça? Já deu vontade de pegar o carro e socar num poste? Então, Jeová entende. Jeová poderia olhar para Elias e dizer assim: Elias, quem é você, Elias? Você é um ancião, você é um profeta. Não, Jeová entendeu. Elias estava derrubado na vida, mas não destruído na fé. Jeová entendeu Elias e passou a ajudar Elias. Veja como Jeová ajudou Elias, lendo o versículo agora 5 e 6, diz assim: então ele se deitou e adormeceu debaixo da giesta das vassouras. De repente, um anjo tocou nele e disse: Elias, levanta-se e coma. Quando ele olhou, havia junto à sua cabeça um pão redondo sobre pedras aquecidas e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Então, um anjo. Onde estava esse anjo? Eu não sei, nem você sabe. Não importa onde ele estava, o importante é que ele chegou na hora certa. Ele chegou, ele não bateu no ombro de Elias, porque a depressão de Elias era muito forte. Ele tocou em Elias e disse: Elias, come, bebe. E Elias comeu, bebeu e voltou a dormir outra vez. Quem tem esse tipo de depressão, lembre-se, o porto seguro é o quarto. Ele está lá. Mamãe vem, papai, o irmão, a irmã, o marido, a esposa, bate na porta com uma bandeja, um lanche, uma comida. E quem tem esse tipo de depressão, ele fica mais num lugar mais escuro. Aí deixa lá, a mãe sai, ou a pessoa que levou a comida sai, aí a pessoa vai lá, come um pouco, não come tudo, e volta a fingir que está dormindo outra vez. Talvez Elias pensou: que bom que Jeová me ajudou, mas Elias mal sabia que Jeová iria até o fim. Jeová mostrou para Elias que Elias tinha uma camada a mais de proteção. E no versículo 7, o anjo voltou de novo. Diz assim: mais tarde, o anjo de Jeová veio pela segunda vez, tocou nele e disse: Elias,
levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Mais uma vez Elias foi lá, o anjo foi lá, ajudou Elias, e com a ajuda de Elias, Elias conseguiu caminhar centenas de quilômetros. Agora Elias estava numa caverna. Talvez Elias agradeceu a Jeová, mas mal sabia que Jeová iria até o fim. Iria até o fim. Agora Jeová mandaria um anjo especial ajudar Elias. Quem era esse anjo? Veja o versículo 12 que diz assim: depois do terremoto houve um fogo, mas Jeová não estava no fogo. Depois do fogo ouve-se uma voz, calma, baixa. Uma voz, calma, baixa. Tudo indica que essa voz, calma e baixa, era do Senhor Jesus Cristo. Quando fala uma voz calma e baixa, isso mostra, dependendo do estágio da depressão da pessoa, até a voz normal nossa pode irritar uma pessoa deprimida. Então, esse anjo especial foi com uma voz calma, baixa. Depois Jeová mostrou para Elias que ele tinha mais 7.000 irmãos que estavam vivos, que venceu Jezabel, venceu Baal. Aí Elias recuperou a sua depressão. Elias estava derrubado na vida, mas não estava destruído na fé. Mas agora, eu olho para você agora, e você olha para mim. Qual é a sua depressão? Qual a situação? Se você fosse agora, eu chamasse você nesse microfone para contar a sua história, quanto tempo você levaria? Se você tivesse que escrever um diário de tudo que você já passou ou está passando na sua vida, o que você escreveria nesse diário? Não tem como chamar todo mundo, mas Jeová, ele sabe todas as coisas. Jeová, ele sabe o que cada um de nós está passando. Então Jeová, ele adiantou uma coisa para nós. Ele colocou tudo num trecho assim a nossa vida. Tudo que você gostaria de falar para nós, tudo que eu gostaria de falar para vocês, Jeová colocou num trecho assim. Está no Salmo 6. Dá uma olhadinha, Salmo 6. E veja, o salmista deprimido, acabado, mas ele tinha certeza de Jeová. Ele estava derrubado na vida, mas não destruído na fé. Veja se você fosse falar alguma coisa para nós, se você falaria o que está aqui, escrito no Salmo 6, versículo 2 a 9. Eu vou ler o que diz esse salmo. Veja a depressão do salmista. Diz assim: mostra-me favor, ó Jeová, pois estou perdendo as forças. Cura-me, ó Jeová, pois os meus ossos tremem. Sim, minha alma está muito aflita. E pergunta a ti, ó Jeová, até quando será assim? Volta, ó Jeová, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Pois na morte não há menção de ti, na sepultura quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, a noite inteira inundo de lágrimas a minha cama, faço meu leito transbordar com meu choro. Meus olhos estão fracos devido à minha tristeza, ficaram turvos por causa de todos que me hostilizam. Afasta-se de mim, todos vocês, malfeitores, pois Jeová ouvirá o som do meu choro. Jeová ouvirá o meu pedido de favor. Jeová aceitará a minha oração. Não é isso que você iria falar?
Quando você vê aqui no versículo 2, pois estou perdendo as forças. Você sabe o que é perder as forças? A pessoa não quer mais nada com a vida. A morte seria a solução para ela. Aqui diz que os meus ossos tremem. Quando fala ossos treme, às vezes a pessoa está normal conversando com a gente, mas só Jeová sabe que ela está passando por dentro. Ela está tremendo, acabada. Aí se você ir no versículo 6, diz que estou exausto de tanto gemer, a noite inteira inundo de lágrimas a minha cama. Às vezes a pessoa ela chora a noite inteira. Às vezes, para não incomodar alguém da família, ela finge, ela chora sem lágrima. Você sabe, né? Que existe o choro sem lágrima. Ela está acabada chorando por dentro, mas não está saindo nenhuma lágrima. Então, ela está fraca, ela para de cuidar de si mesma e começa a relaxar até com a sua vida pessoal, tudo por causa da depressão. Mas no final, disse aqui, Jeová ouvirá meu pedido de favor. Ela estava derrubada na vida, mas não destruída na fé. Então, meus queridos irmãos, essa é a nossa reta. Às vezes, nós estamos numa situação, olha para um lado, olha para o outro. Às vezes a gente acha que não tem uma saída. Jeová entende plenamente e sempre a gente deve pensar, ele solta a corda, mas ele segura as pontas. Ele segura. Então, quando nós estivermos indo e não ver solução, então Jeová dá força para a gente conviver com a situação. Eu vou ilustrar, vocês vão entender melhor. Tinha um caçador que ele estava com chapéu de palha, ele estava com uma espingarda, ele estava calçado de botas 7 léguas, e ele estava também com uma sacola, um embornal, uma sacola, e dentro da sacola tinha uma marmita. E dentro da marmita tinha arroz, feijão e carne moída. Que delícia, né? E carne moída. Aí, o que esse caçador fez? Ele tirou o chapéu, tirou a espingarda, tirou as botas, pegou a sacola, tirou a marmita e começou a comer um pouco. Ele comeu e aí deixou um pouquinho. Aí ele tampou a marmita, mas ficou uma brecha aberta. Aí ele pegou o chapéu, quebrou assim na sua cabeça, encostou num tronco de árvore e tirou uma soneca. Perto dali existia uma casinha das formigas. E as formigas sentiram o cheiro, e você sabe que as formigas vêm do nada. Ela vem do nada. E elas começaram a ir e viu ali o arroz, feijão, fiapinho de carne. Então as formiguinhas pegaram, todo enfileirado, grãozinho de arroz, grãozinho de feijão, fiapinho de carne, e levando para sua casinha que estava ali, uns 2 metros onde o homem estava dormindo. Tudo enfileirado, tudo certinho. De repente o homem acordou. Quando o caçador acordou, ele olhou, a marmita estava pretinha de formigas. Ele chacoalhou assim as formigas, todas elas saíram com um grãozinho de arroz, um grãozinho de feijão, um fiapinho de carne, todas enfileiradas, e indo embora para sua casinha. O caçador olhou e disse assim: eu vou judiar dessas formigas. Sabe o que ele fez? Ele pegou a bota e embocou na frente das formigas. As formiguinhas pararam, tentaram vir para cá, ele colocava a bota e dava risada. As formiguinhas tentavam ir para cá, ele colocava a bota. As formiguinhas tentaram ir para cá, porque depois da bota tinha a sua casinha. As formiguinhas tentaram ir para cá, ele colocou a bota e dava risada. De repente,
As formiguinhas parece que juntaram uma na outra, parece que uma empurrando a outra. Começaram a escalar a bota. Um grãozinho de arroz, um grãozinho de feijão e um fiapinho de carne. E passou e foi embora e entrou na sua casinha. O caçador ficou de boca aberta olhando aquilo. Agora, lição para nós. Tem dia, irmãos, nós estamos na organização a 100 por hora. A gente não tem uma casa própria, mas tem condições de pagar. A gente está doente, mas vai no médico, resolve temporariamente. Às vezes está tudo bem em casa, com a família, com os filhos. A gente está indo. Mas, de repente, Satanás coloca uma bota na nossa frente. Morte na família. Desassociação na família. Doença grave. Desemprego. Personalidade difícil. Viuvez. Divórcio. E agora, o que nós vamos fazer? Você tenta virar para cá, a bota está aqui. Você tenta virar para lá, a bota de Satanás está aqui. O que você e eu vamos fazer? O que não tem solução no momento, então nós temos que escalar a bota de Satanás. Escalar o grãozinho de arroz, o grãozinho de feijão, o fiapinho de carne, são as turbulências da nossa vida. Escalar, isso quer dizer conviver com os problemas. Conviver com os problemas. Isso indica, então, que nem sempre nas nossas orações nós vamos pedir para Jeová livrar nós do problema. Nós podemos pedir para Jeová ajudar nós a conviver com os problemas. E aí as formigas não desistiram porque elas sabiam que depois da bota tinha a sua casinha. Nós não podemos desistir porque nós também sabemos que depois da bota de Satanás tem a nossa casinha, que é o novo mundo. Então, irmãos, o que vai ajudar para nós ser derrubados da vida, mas não destruídos na fé, é duas coisas, irmãos. Duas coisas. Precisamos, irmão, acreditar no novo mundo. Precisamos acreditar que Jeová vai acabar com a doença, vai acabar com todas essas coisas que estão acontecendo, irmão. Imaginou você olhar para tua filha, olhar para tua mãe e ver que nunca mais vai acontecer aquilo que está acontecendo hoje. Então, acreditar no novo mundo. Mas só acreditar no novo mundo não basta. Precisamos também agir. Precisamos, mesmo nas nossas limitações, fazer o que pode, empregar as pessoas, em avisar as pessoas que um dia vai haver um paraíso. As duas coisas têm que estar com a gente: acreditar e agir. Quer entender melhor? Vou ilustrar novamente. Tinha um rapaz que ele estava em cima da ponte, olhando um rio muito grande. E lá de cima da ponte, ele olhando assim, ele viu lá na frente um barquinho, tipo uma canoa, e um senhor remando assim, remando assim. E conforme o senhor remava assim, o remo levantava, parece que ele viu alguma coisa escrita nesse remo. E conforme levantava o outro, parece que ele viu escrito também nesse remo. E aí ele tentava ver, mas não conseguia. Aí ele saiu de cima da ponte e foi na margem. Também tentou ver o que estava escrito nesses remos, mas não conseguiu. Aí ele começou a gritar: ei! Ei! Aí o senhorzinho olhou: por favor! Aí o senhorzinho remou até na margem, pertinho dele. Aí o senhorzinho diz: pois não? Aí ele diz: olha, eu estava olhando em cima da ponte e parece que eu vi que o senhor tem 2 remos aí, parece que tem alguma coisa escrita nesses remos. Eu queria saber o que está escrito. Ele disse: pois não. Levantou esse remo, estava escrita a palavra acreditar. E abaixou. Aí levantou esse remo, estava escrita a palavra agir. E abaixou.
Aí o rapaz diz: eu não entendi isso, como é isso? Aí o senhorzinho diz: eu vou explicar para você como funciona. Aí o senhorzinho pegou só esse remo, acreditar, e começou a remar, a remar. Aí a canoa girava nessa posição. Aí ele parou e pegou o remo agir e começou a remar, remar. Aí a canoa girava nessa posição. Aí o rapaz olhou e disse: eu não entendi ainda. Aí o senhorzinho falou: olhe agora e veja. Ele pegou os dois remos junto, acreditar e agir, e começou a remar. Aí a canoa se formou numa única direção. Numa única direção. Então, irmãos, precisamos dessas duas coisas. Acreditar no novo mundo, mas precisamos agir. Quando nós acreditamos e agimos, mesmo com todos os problemas, nossa mente vai unificar numa única direção. E a direção, lembre-se, depois da bota, tem o nosso paraíso, o novo mundo. Mas antes de encerrar, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Vocês se lembram daquele menininho que estava soltando pipa? Lembra? Pois é, gente. Ele de novo estava soltando a sua pipa. De novo. De novo a sua pipa arrebentou. De novo ele atravessou um pasto. De novo ele pulou uma cerca. De novo ele entrou numa mata. De novo a sua pipa estava enroscada numa árvore. De novo ele subiu e resgatou a sua pipa. De novo ele estava voltando para a mesma trilha da primeira vez. Quando ele estava voltando com a sua pipa, quando ele chegou no meio do caminho da trilha, uma coisa chamou a sua atenção. O que era? A casinha das formigas que ele tinha derrubado, lembra? Ele olhou, ela reconstruiu novamente. Aí ele olhou, viu as formigas, sorriu e foi embora. Então, esses últimos minutos, eu estou falando para você que é desassociado, que está aqui ou está pelo Zoom. Eu estou falando para você que já perdeu os privilégios ou que já foi desassociado, que está aqui ou está pelo Zoom. Eu estou falando para você que foi pioneiro, agora não é mais. Eu estou falando com você que era servo ministerial, agora não é mais. Eu estou falando para você que era ancião e agora não é mais. Se você quiser, você pode recomeçar tudo de novo. Tudo de novo. Você foi derrubado na vida. Mas se você está aqui, não importa a sua situação, você não foi destruído na fé. Então, aproveite essa oportunidade única que Jeová está dando para você. Você pode recomeçar tudo de novo. Jeová pode devolver tudo que Satanás tirou de você. Então, meus amados e queridos irmãos, a nossa reta é essa. Sim, até quando? Não sei. Vamos ser derrubados? Sim, todo dia somos derrubados, mas todos os dias somos também firmes na fé. Se nós, mesmo derrubados na vida, mas não ser destruído na fé, então temos uma garantia. Nunca se esqueça, depois da bota tem uma coisa: o novo mundo justo de Deus.